Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo para o canal. E o tema de hoje qual o melhor? Sucata de plástico duro ou rígido, pós-indústria ou pós-consumo? Né? Qual é a melhor qualidade? Essa semana teve uns questionamentos sobre qualidade de plásticos. E aí, depois de conversas, vou fazer um vídeo com esse tema. Entre sucatas, pós-indústria e pós-consumo, ou pós-consumos e pós-indústria, é claro que a melhor é a que tiver com menos contaminantes. Mas entre os questionamentos, alguém falou: não, a pós-indústria é melhor. É um material que já vem mais selecionado, mais de um tipo. Sendo pós-indústria ou pós-consumo, se não tiver bom cuidado na seleção, no armazenamento, ou fica tudo igual, ou uma fica pior que a outra. Se você está comprando um lote pós-indústria, que ela vem da linha de produção devidamente separada e armazenada, para que não venha conter risco de misturar com outros tipos que também venha de uma produção semelhante, separando aí por tipo. Mas se você vai colocando nos sacos e vai jogando um sobre a outra, e esse saco está passivo de rasgar e misturar, você vai precisar de uma boa seleção, seja esses plásticos pós-indústria ou pós-consumo. Se você pega o pós-consumo e seleciona ele por tipo, tira aí os contaminantes como parafuso, adesivos, pequenas peças de plástico que faz parte da montagem do aparelho, ele vai ficar igual o pós-indústria que tiver devidamente separado. Mas aí o cidadão articulou: mas aí o pós-consumo tem que ser lavado, aí tem que secar. Não, eu discordo com essa posição, porque nem todo plástico coletado pós-consumo precisa lavar. E temos
Alguns parceiros perdendo tempo e dinheiro com isso. Porque se já tem um custo com pessoas para selecionar, para limpar, por que não separar o que não precisa lavar do que precisa lavar, né? Então separa. Esse lava, esse não lava. É porque quando o cidadão vê, vamos dizer assim, um plástico encardido, ali degradado pela temperatura, pelo tempo, vamos dar um exemplo: cadeiras brancas. Cadeiras brancas. Uma cadeira que pegou sol e já faz tempo aí de uso, você vai coletar essa cadeira, olhando para ela, precisa passar por um sistema de lavagem, moendo, lavando, moendo e depois jogando na água para lavar. Mas se tiver um processo adequado, nem todo plástico que pega pós-consumo precisa lavar. Da mesma forma, o plástico pós-indústria que pega a sucata pós-indústria, se essa não tiver devidamente manuseada para mantê-la limpa, quando chegar no processo, essa também vai estar com um grau de contaminação grande, que vai precisar lavar ou passar por algum processo mais rígido de descontaminação. E eu não sei o que está acontecendo com alguns parceiros que estão moendo aí materiais pós-consumo, e para eles o interessante é moer. Moeu tá valendo e manda para o cliente é que vai ter que se organizar lá com uma malha de imã adequada no funil da extrusora para pegar os parafusos de ferro. Mas o que danifica a rosca e as paredes do canhão não é apenas parafuso de ferro, não. O de metal também vai danificando, seja ele metal, seja alumínio, uma vez que ele compactar e prensar entre a parede do canhão e da rosca, isso fica um material muito duro. Você vê aí o isopor que chamamos de EPS, não coloca ele calçando ali embaixo de umas vigas, esses viadutos aí que a gente vê que o pessoal está montando. É um material tão leve e fofo, mas depois de compactado suporta muito peso. Então não é diferente de parafuso, sendo ele metais, alumínio, metais, no caso ferro, alumínio, o cobre e outros.
Tá mais ou menos aí com uns 10 dias que foi retirado umas telas de uma máquina que não dá para entender como foi que o fornecedor moeu aquele plástico com tantos parafusos. E observando o tamanho do parafuso, mas aí olhando o tamanho das partículas do plástico moído, dá para entender a dinâmica da coisa, né? O cidadão desregula facas giratórias versus contra-faca, e daí manda ver, né? Manda material para moer. Na realidade não tá nem moendo, tá quebrando, né? Coloca esse material que vai quebrando com impacto, então não precisa necessariamente as lâminas, que chamamos de facas, cortar. Faca giratória e facas fixas, cortar. Vai mais quebrando. O cara coloca aí uma tela 6 polegadas, e aí como é que fica o cliente? Esses materiais foi detectado numa máquina nova. Máquina nova, um conjunto novo. Conjunto com 5 meses em média de uso. Já pensou você colocar um material desse num equipamento que não custa barato, uma linha, e você quebrar uma rosca dessa, uma máquina aí para uma capacidade de 500 km/h, para você entender, canhão de rosca 200 milímetros, tudo aí leva-se um prejuízo todo por falta de qualidade e disciplina do fornecedor. Então o amigo do canal, o amigo que trabalha nessa modalidade, não basta vender plástico moído. O importante é a qualidade. Porque se tem qualidade, tem segurança no seu material, é passivo do comprador, do teu cliente, concordar em pagar um pouquinho melhor. Ou seja, preço justo para dois. Porque do fornecedor que está cheio de parafuso, cheio de metais ferrosos e não ferrosos, esse é melhor não comprar, porque pode sair muito caro o quilo desse produto. Porque sem qualidade fica complicado. Você não consegue desenvolver uma produção com garantia. Se você compra aí 5 toneladas de um produto desse aí, e quebra uma rosca de uma máquina, sai muito caro, sem contar a perca de produção, trocando telas constante. Então é complicado. Se não tem qualidade, fica difícil. Pessoal,
pessoal, vou dar um time no vídeo, depois a gente continua esse tema. Até mais. Voltando aí, pessoal, ao vídeo, continuando aí com o tema que estávamos falando, de plásticos rígido ou duro, qual o melhor? Pós-indústria ou pós-consumo? Qualquer um dos dois, se não tiver devidamente armazenado, feito escolha com qualidade para separar os tipos e tirar os contaminantes, não vai ficar grãos de primeira qualidade quando for colocado na extrusora. E daí vem um pensamento, um comentário: mas se o plástico não for lavado, ele não é bom, não está com qualidade para ir para a produção de produzir os grãos. Olha, nós já moemos toneladas e toneladas de plástico pós-consumo, que foi tirado aí da rua. Foi feita uma boa escolha para tirar os contaminantes, como parafusos, adesivos, metais no geral, ferrosos e não ferrosos. E moído, passando na sequência numa peneira de malha bem fininha, só para retirar aí a areia e o pó. Não com isso dizendo que foi jogado com areia, com tudo, mas quando se trata de plástico pós-indústria, devido ali à energia estática, é passivo que vá alguns grãos de areia. E se ele é pós-indústria, dependendo de como ele está armazenado, também não é diferente. Ah, mas ele só presta a se lavar? Não é bem assim. Tudo é processo. Em que vai ser usado esse plástico? Em que tela eu vou passar ele? Qual é a malha, né? Então, tem que ter um processo adequado e com certeza esse plástico vai ficar bom. Não fica muito diferente do plástico filme. Você pega o plástico filme aí, tanto pós-consumo ou pós-indústria, que também não é diferente. Você pode pegar aí um plástico de pequenos mercadinhos, assim como você pode pegar ele de alguma componente, pegando direto da indústria. Mas esse plástico é passivo de vir lá, um BOPP, ou um outro tipo de plástico que não seja o polietileno. E precisa também da mesma dinâmica da escolha, da separação. Se tiver um bom processo, no final vai ter grãos de qualidade.
Pessoal, o tema era esse. Obrigado por estar interagindo aí com o nosso vídeo. E vamos seguindo. Hoje por aqui meio congestionado. Estamos seguindo aqui pela Cidade de Deus, o bairro Cidade de Deus. Hoje está meio congestionado por aqui. Pessoal, obrigado aí pela visualizações. Você que é amigo do canal, sempre está assistindo nossos vídeos. Espero contribuir aí com o comentário. E temos aí uns amigos do canal que tá com moagem de plástico recente, né? Tá empolgado aí com a seleção e moagem de plásticos pós-consumo e pós-indústria. E é interessante, é mais um parceiro transformando o que seria lixo em matéria-prima, voltando para a indústria. Está com moinho, aglutinador. E é isso aí. É mais um parceiro com a microindústria, processando os plásticos. Vamos conversando, vamos interagindo aí. De alguma forma, se pudermos ajudar, vamos estar junto aí organizando alguma informação. Mas como eu estava falando, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Um abraço a todos os amigos do canal. Deus continue nos abençoando como tem nos abençoado. E vamos seguir. Pessoal, o tema era esse. E nós falamos no próximo vídeo.